Olá, companheiros da nossa Casa Espírita. É com muita satisfação que nos encontramos mais uma vez e hoje para refletir sobre um tema bastante importante dos momentos que temos atravessado, que nos fala sobre a paz do Cristo e a paz do mundo. E quem conduzirá as nossas reflexões será o nosso companheiro da casa, Marcelo Escocar. Para iniciarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, trouxemos uma página tirada do livro Fonte Viva, que se intitula Refugia-te na Paz. Esse livro é uma psicografia do nosso saudoso Chico, ditado por Emmanuel. E ele começa assim: diz-lhe, vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Aí começam as reflexões de Emmanuel. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte a fim de repousar a mente e o coração na prece é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras, sedentas de novidades emocionais, e regressam com um tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações da religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente os esforços humanos. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado do Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti. Há muitos sentimentos que te animam há século, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios, fantasias da paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente do lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Então vamos nos recolher um pouquinho, fechar nossos olhos e numa só voz agradecer a Deus, nosso Pai, de misericórdia, de bondade, de sabedoria, a oportunidade de estarmos encarnados, a vida, a doutrina que tem nos alimentado o coração, o amparo espiritual que nos chega dos nossos companheiros de jornada encarnados e desencarnados, e rogar a Ele que nesse momento envolva toda essa humanidade que passa por essa prova tão difícil que é dessa pandemia, que envolva os corações desesperados, para que a esperança seja sempre o norte a conduzir a todos nós vinculados ao planeta Terra. Agradecemos, Senhor, e nos despedimos, pedindo que estejas conosco. Um ótimo estudo para todos.
Aqui estamos mais uma vez neste ambiente virtual, rogando aos amigos espirituais que tutelam as atividades de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que nos auxilie mais uma vez para que compartilhemos com todos os que nos assistem mais um tema sobre a vida de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, e hoje trataremos de um tema muito atual, a paz do mundo e a paz de Jesus. E nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, uma passagem em que João vai deixar registrado as palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E é sobre esta passagem, sobre essa mensagem do Mestre Jesus, que nós vamos refletir um pouco hoje, e começando pelo significado da paz do mundo. E aí nós vamos ver que isso é uma história antiga. Os povos antes de Jesus, eles tinham a seguinte mentalidade: se queres a paz, prepara a guerra. Por que eles pensavam dessa maneira? Porque para eles, para viver em paz, as pessoas e as nações precisavam estar prontas para a guerra. E isto seria um sinal de força para atemorizar eventuais agressores e também os fracos. Então este é um entendimento desde os tempos primitivos. E nós vamos ver que nós evoluímos e nós continuamos ainda hoje trazendo alguns significados da paz do mundo que muitas vezes não são bem exatamente aquilo que nós deveríamos compreender. Vejamos, por exemplo, as pessoas pensam que termos paz no mundo significa o descanso. Você teria aquela vida boa, né? A famosa sombra e água fresca. Quem não já ouviu falar? Quem não já desejou um momento desse, né? E é verdade que muitas vezes na nossa labuta diária nós precisamos sim de um tempo para recuperar as nossas energias físicas, precisamos repousar, tudo isso é verdade. Porém, isto de uma forma extremamente limitada. Não é aquela forma que as pessoas pensam, que é ficar a vida inteira contemplativa, sem trabalhar. Não, não é isso, né? As pessoas pensam que ter a paz significa aquele silêncio absoluto de você não ouvir barulho nenhum, você se afastar das cidades, se afastar dos convívios sociais. Não, a paz do mundo não é isso. A paz do mundo é você conseguir sim viver uma vida normal, num ambiente social com paz. As pessoas acham que a paz do mundo significa ausência de guerras. E na realidade, se nós formos ver a história, nós identificaremos que de registro já temos que a guerra mais antiga entre povos data lá do ano 2200 antes de Cristo. E de lá para cá, até hoje, os nossos dias atuais, 2020 depois de Cristo, nós temos cerca de 200 conflitos armados entre nações, mostrando que o homem ainda não compreendeu a necessidade do bom entendimento, das boas relações. Ele não conseguiu entender. E nós temos ainda muitas guerras sangrentas, onde irmãos matam irmãos. Então, se nós avançarmos um pouquinho nessa reflexão sobre paz do mundo, nós vamos ver que o que nós desejamos, na realidade, é um mundo sem obstáculos, coisa que só na cabeça de alguém que ainda não conseguiu compreender os propósitos de uma existência. Não é possível
as dificuldades, os problemas, os obstáculos, as pedras no caminho, eles fazem parte do nosso progresso, pô. Queremos sempre a saúde física perfeita para nós mesmos e para aqueles que nos são queridos. E nós sabemos que a saúde perfeita, ela não existe. Nós temos inúmeros benefícios da boa saúde, mas sabemos que por melhor que seja a nossa saúde, chegará um momento em que o corpo envelhece e o processo degenerativo é um processo absolutamente normal. Nós queremos ter as finanças equilibradas e buscamos, e devemos sim, tratar de combinar bem as possibilidades nossas de receitas que recebemos com as despesas que teremos. É claro que isso é importante e é necessário, mas nós sabemos que ao longo da vida, quase todos nós, para não falar de todos, né, passamos por momentos difíceis, momentos em que temos muito pouco recursos ou mesmo nos faltam recursos, né? E nós precisamos administrar com mais rigor, né? Administrar o máximo, aproveitando e nós economizarmos tanto quanto nos seja possível para as nossas despesas básicas sejam mantidas, né? Nós queremos que as pessoas sempre nos elogiem, nos enalteçam, quando na verdade a vida não é assim. Temos muitas dificuldades, muitas vezes, com quantos tenhamos bons propósitos, boas ideias, nós muitas vezes nos expressamos inadequadamente ou mesmo não somos entendidos naquela mensagem que queremos passar. Nós queremos a tranquilidade pública, o que nós já vivenciamos isso hoje em dia, e nós sabemos quão difícil é, sobretudo nas cidades grandes, termos esta tranquilidade pública. Mesmo nas cidades do interior, hoje nós temos uma situação completamente diferente de 30, 40 anos atrás, em que as pessoas poderiam tranquilamente colocar suas cadeiras na calçada para conversar no final da tarde. Isso é muito pouco comum hoje, ainda que no interior. Enfim, o que nós gostaríamos muito é que o mundo todo estivesse a nosso serviço, o que não é assim. Então, as pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento, né, uma grande questão se impõe. O que acontece? Nós não sabemos, e aí não sabemos porque ignoramos, né? Ou nós nos esquecemos que nós vivemos num planeta de expiações e de provas. Nós, que já abraçamos a doutrina espírita, sabemos que a Terra se encontra num estágio que é de provas e expiações. Ainda temos muitas coisas do nosso passado longínquo a apurarmos. Precisamos nos burilar. Então ainda estamos neste estágio atual. E a paz do mundo, nós vamos ver que com o nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas começam a ter concepções também indevidas sobre a questão da morte. E as pessoas vão dizer, e nós vemos isso nos nossos círculos familiares mais próximos, de amigos, um determinado ente querido passa por período de longo sofrimento e finalmente ele morre, então nós ouvimos, finalmente descansou, agora ele está em paz, quando na realidade nós que já somos estudiosos da doutrina dos espíritos, nós entendemos isso de uma forma completamente diferente, né? O que morre é o corpo físico, mas a vida continua. Então é muito comum, né, a gente, por ser conhecido às vezes por um parente, um amigo, vocês são espírita, como é que estará fulano ou cicrano?
E a resposta é bastante simples. Olha, fulano, ele estará da mesma forma que estava aqui. Porque ninguém muda pelo simples fato de ter deixado a matéria para viver a vida do mundo espiritual. Então, essas questões é que muitas vezes, sem esse entendimento, realmente é um pouco mais difícil para se compreender. Mas a paz do mundo, muitas vezes, ela envolve também a opressão, e nós temos, só pegarmos a história recente, não precisamos nem ir muito lá buscar maiores fundamentos na história, nós vamos ver que povos oprimiram povos, povos oprimem povos ainda, a troco de uma paz aparente. Quantos e quantos casos nós temos de explorações de seres humanos de um lugar para o outro. Um dos exemplos clássicos, a escravidão. Quantos irmãos africanos foram oprimidos e foram obrigados a deixar o seu país na condição de escravos para servir ao mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil. Quantas vezes nós temos ocasião de tomar conhecimento da conivência que existe entre países, entre grupo de países, para simular uma paz a troco de negociações, muitas vezes não adequadas, né? Então, a conivência entre essas nações que vão acabar por prejudicar um grupo de nações ou um grupo étnico ou seja lá que for. De todas as formas, abomináveis esses procedimentos da opressão e da conivência. Mas falando um pouquinho da paz de Jesus, da paz que ele nos ensinou, não perdendo de vista esta nossa questão da paz do mundo. Nós estamos finalizando o ano de 2020 e ainda neste ano nós temos guerras, conflitos armados entre as nações em várias partes do mundo, em vários continentes. Temos na África, na Ásia, temos no Oriente Médio, temos no leste europeu. Nós estamos falando do final de 2020 e esses conflitos existem, sem falar ainda nos conflitos urbanos, armados, infelizmente, e que nós presenciamos nas cidades grandes, de forma geral no mundo inteiro, mas também aqui no Brasil, e em especial na nossa área, no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Niterói, onde vivemos, tantos problemas nós temos ainda de populações, muitas vezes pobres, sim, mas honestas, e que de pronto são submetidas a tratamentos humilhantes, de todo também abominável. Mas precisamos compreender a paz de Jesus, para compreendermos quão diferente ela é da paz do mundo. E Jesus, quando veio nos trazer há 2000 anos, aquilo que ele disse, a paz, ele veio trazer, na realidade, os ensinamentos, as ações, os exemplos, a fim de que ele realizasse a vontade do Pai. E Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 22, nos versículos 37 a 39, vai nos trazer uma passagem que esclarece muito bem este início do entendimento da paz de Jesus. Os fariseus daquela época, e nós não vamos entrar aqui em consideração sobre a questão dos fariseus, mas eles estavam sempre buscando fazer uma pergunta capciosa para dificultar, enrolar ou fazer alguma pegadinha para que Jesus se contradissesse, o que nunca ocorreu. Mas os fariseus então perguntaram para Jesus:
qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, eles vão nos dar os fundamentos, as bases, para que nós possamos compreender a paz que Jesus nos ensinou. E essa paz que ele nos ensinou, ela vai surgir a partir da prática diária dos ensinamentos do Mestre. Primeiro lá com ele. E hoje, nós, cada um de nós, tem essa responsabilidade de também difundirmos a paz de Jesus. Nós somos pessoas comuns, não temos nenhuma missão especial, vivemos em situação absolutamente normal e nós podemos, sim, com as nossas ações, difundirmos e muito a paz que o Mestre Jesus nos ensinou. Nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a viver em harmonia com as leis divinas. Já desde aquela época, nós podemos identificar como algumas pessoas se entenderam bem a mensagem de Jesus. E nós vimos lá no circo romano, onde os cristãos do primeiro momento foram tão martirizados, tão sacrificados, e os próprios romanos não conseguiam entender como aquela gente que estava presa e dentro em pouco estaria no meio da arena para ser sacrificados das formas mais brutais, seja através de serem comidas por animais ferozes, seja através da crucificação, da fogueira, ou seja, de várias formas, mas eles não entendiam como aqueles cristãos, momentos antes, eles entoavam hinos maravilhosos, entravam com um sorriso no rosto para em seguida serem mortas, porque elas já haviam entendido naquela época o que significava a paz de Jesus. Nós temos, e nós sabemos, uma história muito linda, narrada no livro Paulo Estevão, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos cristãos e que matou efetivamente muitos cristãos, inclusive Estevão, daí o nome Paulo e Estevão. Por quê? Porque nós estamos falando de Saulo, mas Saulo é aquele que se converteu em Paulo de Tarso, porque ele, como Saulo, também não conseguia entender como aqueles cristãos conseguiam ter aquele olhar tranquilo, aquele olhar doce no momento anterior ao da morte. Não só no sacrifício, mas mesmo se ela estivesse com alguma enfermidade, e ele via e não conseguia compreender como aqueles cristãos podiam ter esse olhar doce e tranquilo. Mas foi Saulo de Tarso ainda, que em grande perseguição aos cristãos, indo para a cidade de Damasco, e ele buscava Ananias, um cristão importante naquela época, porque bem difundia os ensinamentos de Jesus. Ele, às portas da cidade, ele tem a visão do Cristo, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir deste momento, Saulo começa a iniciar a sua transformação gigantesca para se tornar Paulo de Tarso,
o grande apóstolo, o grande seguidor de Jesus e que nos legou tantas e tantas cartas, tantas e tantas instruções, que fundou igrejas em diversos lugares, que conseguiu juntar outras pessoas com ele para divulgar o evangelho então primitivo. Então, o Saulo, que se tornou Paulo, é um dos grandes exemplos da compreensão da paz que Jesus nos ensinou. E Jesus, ele está em qualquer parte onde domine o amor e o bem. E nós que já procuramos estudar um pouco mais esses ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que os espíritos vão conseguir provar a sua elevação moral quando os atos da sua vida corporal, essa que eu me reportei há pouco, esta vida nossa comum, quando nós praticamos as leis de Deus no atendimento a uma pessoa que nos procura por hipótese na casa espírita, alguém que na rua nos aborda, muitas vezes para fazer simplesmente uma pergunta de uma rua onde fica um determinado estabelecimento comercial, e de forma geral nós tomamos aquele primeiro susto e a primeira tendência é nos afastarmos, nos livrarmos daquele incômodo. Quantas vezes nós, sem querer, tropeçamos ou fazemos algum barulho atrás e a pessoa imediatamente da frente olha assustada, porque nós vivemos numa sociedade ainda com muitas dificuldades, com muita violência, né? Mas as pessoas que já praticam a lei de Deus, que já começaram a compreender isso aí, têm um olhar diferente. E quando o homem praticar a lei de Deus, isso aí de forma geral, nós vamos ver que teremos uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade. E ele próprio, o homem, né? Ele será melhor. Ou seja, repetindo, né? Porque isso é importante que tenhamos presente, começa com cada um de nós, no nosso dia a dia, em casa. Se nós não temos paz em casa, como poderemos ter na rua? Como poderemos ter em nosso ambiente de trabalho? Como nós poderemos ter ao entrar num ônibus, muitas vezes lotado, em situação difícil, com pessoas de todas os caracteres, né? Pessoas estressadas, pessoas com compromissos, muitas vezes doentes, com sérios problemas. Como é que nós vamos entrar em nosso ambiente religioso, seja ele qual for? Como é que nós vamos conseguir nos entregar à boa tarefa? Então é esta paz que Jesus nos ensinou e que nós podemos, sim, já aplicar em nossa vida. Mas existe também aí, valendo-nos mais uma vez do Evangelho, essa leitura que todos devem, porque é muito ilustrativa, né? De vez em quando pegar o Evangelho, ler um trecho, pequenino que seja, porque nos ajuda muito a compreender. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34, e consta lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é chamado Estranha Moral, os itens 16, 17 e 18, que vai tratar de um tema que é importante quando nós estamos falando da paz de Jesus. É o aparente paradoxo da paz de Jesus. E por que isso? Se nós formos ver nesse Evangelho de Mateus, e nesses itens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá a seguinte expressão dita por Jesus: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim para lançar a paz, mas sim uma espada. E se você pega esse texto, pequeno texto, e você olha e você diz, mas o que é isso, pô? Um espanto enorme vai tomar conta da gente. Mas é preciso que entendamos o Evangelho
O que Jesus nos alertava com esta mensagem era de que a sua doutrina, aquilo que ele estava nos trazendo naquele momento, não se estabeleceria pacificamente na terra. Haveriam lutas sangrentas entre irmãos de crenças diferentes usando o nome de Jesus. O pretexto das guerras entre irmãos seria Jesus. E quantas vezes nós vimos isso, e ainda hoje ainda temos resquícios dessas lutas religiosas de irmãos querendo defender os seus respectivos dogmas, suas doutrinas, ou seja, lá o que for, mas por discordar do outro, e aí entra em confronto totalmente distoante daquilo que Jesus nos trouxe, mas completamente de acordo com essa mensagem que aparentemente é um paradoxo. Jesus também se referia à guerra em família. Como é difícil a vida em família, a gente sabe disso, todos nós passamos por isso, mas nós sabemos também que estamos na família, que precisamos estar. Nós sabemos que a convivência com outros parentes, não só do núcleo familiar mais próximo, é muito difícil. Nós sabemos que o convívio com amigos, os convívios sociais, os de trabalho e mesmo nas instituições religiosas que frequentemos, ele não é um mar de rosa, porque as pessoas têm pensamentos diferentes. Basta tão somente que busquemos respeitar os pontos de vista dos outros, ainda que não concordemos. Não precisamos entrar em conflitos, não precisamos partir para as ofensas ou sermos ofendidos. Mas um outro ponto que Jesus falou e que causa assim um espanto muito grande é a espada, né? A espada, este armamento que tanto sangue derramou pela terra, sobretudo nas guerras iniciais, né? Mas Jesus não falava daquela espada, daquele instrumento mortífero, ele não falava disso. E existe um exemplo que bem caracteriza isso. É o exemplo de Jesus, quando ia ser preso, e então se apresenta o soldado romano para prender, e o soldado de nome Malco segura em Jesus. Pedro tira a espada dele e corta a orelha direita daquele soldado. E Jesus, num ato de reprimenda a Pedro, diz: Pedro, embainha a tua espada. E Jesus consegue, com seu magnetismo extraordinário, colocar de volta a orelha daquele soldado. E Jesus ainda vai dizer para Pedro: Pedro, porventura eu não beberia o cálice que o meu Pai me deu? Mostrando que ele também, Jesus, representante direto do Pai, aqui estava e passaria por sofrimentos também muito grandes. Então, e essa passagem, né, que eu estou me reportando aqui, consta também do Evangelho de João. Está lá no capítulo 18, os versículos 10 e 11, vai relatar justamente esta passagem de Pedro e do soldado romano. Mas a espada que Jesus se referia não era essa espada que nós conhecemos. A espada que Jesus se referia é aquela simbólica, em que o detentor daquela espada, ele, em ação própria, ele cortaria o seu próprio egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ódio, a sua vingança, a sua impaciência. Ou seja, seria o bom combate que deve ser feito até hoje, nós, com as nossas pessoas mesmo. É o combate interno, é o combate nosso para conosco, né? Então nós temos que pensar
nessas possibilidades e para compreender bem qual foi essa mensagem de Jesus quando disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Mas afinal, né? Como é que conseguir? Como conseguir a paz que Jesus nos ensinou? Tem algumas liçõezinhas que são preciosas, buscando o progresso, trabalhando no bem. Tantas são as possibilidades, nós vemos no momento difícil que vivemos, no mundo inteiro, com a pandemia, quanto trabalho no bem temos visto, quanta busca pelo progresso. Nunca na história da humanidade se viu tantos cientistas em todos os pontos do globo terrestre envolvidos, comprometidos em descobrir uma única coisa: o combate a essa pandemia e a descoberta de uma vacina capaz de dar uma solução para o vírus da Covid-19. Como é que nós podemos conseguir esta paz? Estudo e trabalho constantes. É preciso que estudemos e trabalhemos. Não basta somente o estudo. O estudo sem o trabalho é uma cultura absolutamente inútil. É preciso que estudemos e, com base naquele conhecimento adquirido, sejamos veículos, sejamos participantes e distribuidores, divulgadores daqueles conhecimentos que conseguimos com o estudo. Ou seja, conseguir a paz de Jesus requer vontade, esforço, dedicação, persistência, disciplina. Também aqui está presente o livre-arbítrio, né? Se nós quisermos, nós podemos, porque não dependemos de ninguém. Somos nós. Nós decidimos. Se nós não quisermos, adiamos mais uma reencarnação do caminho evolutivo. Mais uma vez, está presente em nós a decisão. Qual é o nosso livre-arbítrio? Nós vamos buscar a paz de Jesus, e para buscar a paz de Jesus é preciso também esse esforço, essa vontade, essa persistência, todos esses pontinhos que nós falamos aqui. É muito difícil, fácil, não é? Jesus, por acaso, disse em algum momento da vida que a vida aqui seria fácil? Nós não estamos num planeta de expiações e de provas. Jesus não é exemplo maior de uma vida de dificuldades? E por que nós gostaríamos de ter o privilégio? Então, depende de nós esta escolha. E a doutrina espírita, né? Ela vai nos indicar caminhos seguros para que possamos alcançar a paz que Jesus nos ensinou, com base nas leis divinas. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, existem lá as leis morais, e fala da lei divina e natural, e essa lei divina e natural é dividida em 10 outras leis, e a lei mais importante dessa é a última, é a lei da justiça, amor e caridade, porque mais importante, não que as outras não sejam, mas porque ela resume muito bem as outras leis. E se nós quisermos aprofundar, está lá, é só pegarmos o Livro dos Espíritos, as questões 873 a 892, e nós teremos importantes fundamentos sobre a lei de justiça, amor e caridade. Outras obras da doutrina espírita, nós também temos, com várias referências à paz de Jesus. No próprio Livro dos Espíritos existe um item, talvez o maior do Livro dos Espíritos, 257, que faz um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, em que nós podemos aprender muito sobre o significado da paz da consciência. Na própria parte 3, nós temos uma lei que mencionei inclusive há pouco, a lei do progresso, está lá no capítulo 8 dessa parte 3, e a questão 789, que vai mostrar as bases dessa lei do progresso, de maneira que possamos
em praticando a lei como ali está ensinado, vivermos felizes e em paz. No livro dos Médiuns nós temos, no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas, tem uma dissertação 26 lá, que é uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, e que ele vai falar da felicidade que a paz e a união proporcionam. E se nós avançarmos mais, tudo dentro da doutrina espírita, na verdade que nós devemos procurar a paz do coração, olha só, o contentamento da alma. No capítulo 20 ainda, do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, né? Nós vamos encontrar um item 4 lá que fala da missão dos espíritas. E nós vamos ver que tem uma mensagem lindíssima do Espírito Erasto, de 1863, que ele vai dizer, só um trechinho dela: ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E vejam, meus irmãos, é o que nós estamos precisando no momento: consolação. Estamos precisando de fraternidade, estamos precisando de esperança e estamos precisando de paz. Demonstrando só nesta pequenina mensagem do Espírito Erasto a absoluta atualidade, em pleno final de 2020, dessa mensagem evangélica lindíssima e consoladora, em consonância com os propósitos da nossa doutrina espírita. Mas o livro Seu Inferno também, mais uma obra básica da nossa doutrina espírita, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, também vão falar de paz. Na Gênese, e aqui na Gênese eu tenho que especificar um pouquinho mais, que a Gênese vai mostrar, lá no capítulo 15, onde fala dos milagres do Evangelho, na parte das curas, vai falar daquela mulher hemorroíça que há 12 anos sangrava sem parar e porque queria ver Jesus diante da multidão, não conseguia se aproximar de Jesus, e ela com muita fé dizia: eu tenho que tocar, e toca as vestes de Jesus, e Jesus sente que alguém a tocou e identifica, depois de uma passagem, né, que é extensa, mas ele identifica a mulher, e ela vai dizer para a mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Olha que maravilha, que ensinamento precioso na frente de tanta gente. Mas depois do martírio de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece pela primeira vez diante dos seus apóstolos, no meio deles, e ele então vai falar, e eles tomam aquele susto, e ele fala: a paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Então a paz que Jesus nos ensinou e nos mostra nesses exemplos e em tantos outros, né, que nós vemos. Na Revista Espírita também, de 1861, em novembro, temos mais uma mensagem do Espírito Erasto, e dessa vez num discurso que foi feito numa reunião em Bordeaux, em 14 de 10 de 1861, que Kardec fez esse discurso todo nessa reunião lá e levou uma mensagem que havia sido ditada também pelo Espírito Erasto, e que ao final da sua palestra, Kardec leu essa mensagem. E ele começa desta forma: que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha jamais perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Vejam bem, mais uma mensagem já lá dos anos 1800, e atualíssima, porque nós, espíritas sinceros, devemos manter a harmonia onde quer que estejamos. Qual é o resultado, na verdade, dessa paz, desse entendimento, dessa vivência das leis divinas, né? É um profundo silêncio interior,
nós começamos a ter a serenidade, começamos a ter harmonia, vamos conseguir manter as nossas consciências tranquilas. Nós temos uma questão importante, muito falada também, de O Livro dos Espíritos, que é a questão 621, em que Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é na consciência. Então é preciso que estejamos conscientes disso. E nós, com esse esforço que nós vimos, nós conseguiremos todas essas questões de serenidade, harmonia e de consciência tranquila. Precisamos trabalhar, é verdade, Qual é uma grande síntese, se eu poderia assim falar, da paz de Jesus? O que o inesquecível Mestre Jesus nos ensina é que nós devemos ter paz para compreender e atender às exigências da lei divina, no sentido de que trabalhar e sofrer são processos naturais do nosso aperfeiçoamento e da nossa evolução espiritual. Essa paz não é um presente, mas é uma conquista individual. E é muito importante que nós estejamos em paz para que nós possamos disseminá-la ao redor de nós. Este é o nosso trabalho do aprendizado com o que o Mestre Jesus nos trouxe. E eu queria encerrar me reportando àquele que abandonou o berço de ouro em que nasceu para viver uma vida muito simples, mas com muita alegria, com muita humildade, com uma grande dedicação aos pobres, com uma grande quantidade de amor pela natureza e pelos animais. Nós estamos falando de Francisco de Assis. E eu finalizaria com a primeira frase da música que é conhecida como Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que possamos todos nós, cada um de nós, também sermos um instrumento de paz do Senhor. Muita paz a todos. Neste instante, busquemos a sintonia com Deus, nosso Pai de todas as horas, para expressar a nossa gratidão por mais este dia de vida, por mais esses momentos de reflexões e de aprendizagem sobre os ensinamentos e exemplos que nos deixou o Mestre Jesus, para iluminar a nossa caminhada em sua direção. Diante dos grandes desafios que ora enfrentamos, rogamos, Pai amado, a sua extrema bondade e a sua infinita misericórdia para com todos os seus filhos neste nosso planeta Terra. Aos bons amigos espirituais que nos assistem neste momento, pedimos que nos envolvam com energias fortalecedoras e revitalizadoras para alívio das nossas dores físicas e morais. Prossigamos a nossa jornada com bom ânimo e esperança, auxiliados pelos vigorosos benefícios que a doutrina espírita nos permite receber, esclarecimento e consolo. Com o indispensável amparo divino, que possamos cada dia mais compreender o amor e a justiça do Pai e oferecer, da melhor forma que nos seja possível,
a nossa singela contribuição, para também sermos instrumentos da sua paz, Senhor. Que assim seja.